nós vamos atrás da informação. Então, vamos lá, considerações preliminares sobre o livro de Apocalipse, que vai falar de João. Estou lendo isso aqui por causa do apóstolo João. Apocalipse é o último livro do Novo Testamento e singular entre os demais, é único. Ele é, ao mesmo tempo, uma revelação do futuro, uma profecia, um conjunto de 7 cartas. Apocalipse deriva da palavra grega apokalupsis, traduzida quer dizer revelação. O livro é uma revelação divina quanto à natureza do seu conteúdo, uma profecia quanto à sua mensagem e uma epístola quanto aos seus destinatários. 5 fatos importantes no tocante ao contexto deste livro são revelados no capítulo 1. Primeiro fato importante é a revelação de Jesus Cristo. João escreveu, mas quem revelou foi Jesus. Segundo fato importante, essa revelação é comunicada ao autor de modo sobrenatural por Cristo glorificado por anjos e por visões que ele teve. Então foi Jesus, foram anjos e por meio de visões. Terceiro fato, a comunicação foi concedida ao servo de Deus João. Quarto fato, João teve as visões e recebeu a mensagem apocalíptica quando exilado na ilha de Patmos, 80 quilômetros a sudoeste de Éfeso, por causa da palavra de Deus e do testemunho do próprio João. Então ele foi preso junto com os piores criminosos, Era uma prisão de segurança muito mais do que máxima. Quem entrava ali não saía vivo, não escapava. E ele foi preso nesse lugar por pregar a palavra de Deus. Quinto fato, os destinatários iniciais foram as 7 igrejas da Ásia. Então, a gente presume que não foi só Paulo que pregou fora de Israel. Interessante, muita gente fala que Paulo, pregador, para os não gentios. João também, entendeu? João também, ele escreveu as cartas reveladas pelo Espírito Santo e mandou para as igrejas que Paulo iniciou a obra. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Que maravilha. As evidências históricas e internas do livro indicam o apóstolo João como seu autor. Irineu verifica que Irineu conheceu Policarpo e este conheceu o apóstolo João. Referiu-se a João escrevendo Apocalipse perto do fim do reinado de Domiciano, imperador romano, entre 81 e 96 depois de Cristo. O livro retrata as circunstâncias históricas do reinado de Domiciano, a qual exigiu que todos os seus súditos se chamassem de Senhor e Deus. Sem dúvida, o decreto do imperador originou um confronto entre os que se dispunham a adorá-lo e os crentes fiéis que confessavam que somente Jesus era Senhor e Deus. Então o imperador falava: eu sou Senhor e Deus. Vocês vão ter que se dirigir a mim como Senhor e Deus. Arrumou encrenca com os cristãos. Nessa época que os cristãos eram jogados nas arenas, mortos por leões, por gladiadores, empalados. Quem não sabe o que é empalado, esquentava um ferro até ele ficar vermelho, enfiava no umbigo da pessoa ou pelo ânus da pessoa. Então, aquela brasa quente do ferro furava, queimava, cicatrizava, então não dava hemorragia, a pessoa demorava muito para morrer. Aquele ferro ia, furava a pessoa, ou varava na horizontal ou na vertical, E na vertical era pior, porque ia passando, furando, cicatrizando, Então não sangrava, a pessoa só morria quando acertava o coração, chegava no cérebro, entende? Brabo o negócio, terrível, E os cristãos falavam: não, o Senhor e Deus é Jesus. Por isso que eles eram massacrados.
massacrados, né? A tribulação, né, aparece através do livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 19, capítulo 2, versículo 10 e 13, capítulo 6, do versículo 9 a 11, capítulo 7, do 14 ao 17, capítulo 11, do 7 a 12, no versículo 7, capítulo 12, do 11 a 17. Todos esses versículos falam dessa perseguição, entendeu? E o propósito do livro, eu estou falando do livro, né? Mas eu também quero falar de João. O propósito do livro eram três. O propósito do livro de Apocalipse tem três. Primeiro, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse revelam que ocorriam graves desvios do padrão bíblico da verdade e da retidão, segundo o Novo Testamento, em muitas igrejas da Ásia. Então, naquela época, o povo já estava desviando da compreensão e entendimento do ensinamento de Cristo. João escreve da parte de Cristo para repreender a transigência e pecado dessas igrejas e chamá-las ao arrependimento e ao seu primeiro amor. Segundo propósito, tendo em vista a perseguição resultante do endeusamento do imperador, o livro de Apocalipse foi enviado para as igrejas para fortalecer a fé, firmeza e fidelidade a Jesus Cristo e encorajar os membros a serem vencedores e permanecerem fiéis até a morte. E o terceiro propósito, finalmente foi escrito para dar aos crentes de todas as eras a perspectiva divina de férreo conflito, uma luta terrível, né, entre eles e as forças conjuntas de Satanás. Aquele imperador já era usado pelo espírito maligno. Como o espírito não morre, nem de Satanás não morre, né, aquele imperador passaria, mas a guerra travada contra os cristãos, os adoradores de Cristo, passariam de séculos e milênios, chegando até os dias de hoje. Então, a palavra não perece, não envelhece, não fica arcaica. O que era no início, ainda é nos dias de hoje, né? O Apocalipse revela principalmente os eventos dos últimos 7 anos antes da segunda vinda de Cristo, quando então Deus intervirá neste mundo e vindicará seus santos, derramando sua ira sobre o reino de Satanás. A isso seguir-se-á a segunda vinda de Cristo. Então, o livro de Apocalipse serviu para os cristãos ali 90 anos depois da morte de Cristo, 96 anos depois da morte de Cristo, e serve até os dias de hoje, né? Quando que o livro de Apocalipse vai se concluir todinho? Quando chegar o anticristo, o falso profeta, com poder, muito poder, resolvendo tudo. O falso profeta, ele vai acabar com guerra, com fome, com peste, com a miséria. Ele vai resolver o problema de segurança pública, ele vai resolver o problema da saúde, ele vai resolver o problema de falta de água em alguns lugares, falta de alimento nos outros lugares, né? Se o anticristo estivesse atuando hoje, aquela guerra da Rússia com a Ucrânia não aconteceria. Ele teria poder de chegar lá e falar: o que está acontecendo aqui? Acabou. Olha o poder dele, né? A ponto, né, ele vai levar 3 anos e meio para resolver todos os BO da Terra. Entende? Ele vai descobrir a cura do câncer via medicina, que já é pensamento meu, né? As curas de AIDS, de tudo, ele vai ter ali a capacidade de fazer. Então, quando ele resolver tudo, não vai ter guerra entre muçulmano e judeu, não vai ter homofobia, ele vai acabar com tudo isso aí. Não vai ter feminicídio, ele vai resolver tudo. Quando passar 3 anos e meio, aí ele fala: ó, eu sou o cara ou não sou? Estou traduzindo aqui para vocês. Todo mundo vai falar: você é o cara, você é o homem, você realmente resolveu, né? Você resolveu. Então é o seguinte, pode me adorar. Adora eu. Ele vai falar isso. E aí muita gente vai se curvar. Quem não conhece a palavra vai se curvar.
E assim como lá, 90, 96 a.C., os cristãos eram perseguidos, mortos, eram pendurados nos postes e jogava piche, tocava fogo para iluminar as ruas. As ruas eram iluminadas com os cristãos pegando fogo, entende? Né? No final do Apocalipse aqui, o cumprimento total do Apocalipse, né? Quem negar a Jesus vai comer, vai beber, vai ter uma casinha mobiliada com tudo do bom, tudo do melhor, Smart TV, sei lá o que, robozinho, não vai estar desempregado, vai ter dinheiro na conta. Olha, os materialistas vão tudo desviar. Essas pessoas que hoje trocam Jesus por dinheiro, isso aí tudo vai estar na unha do cão. Tudo. Ele vai levar esse povo fácil, entendeu? E aí, os que entendem a palavra, compreendem a palavra aqui, falam, não, eu não posso te adorar, rapaz. Como é que eu vou te adorar? Se eu sei que na Bíblia o cara que resolver tudo, ele vai queimar no fogo do inferno para toda a eternidade, é enviado do cão para enganar, eu não vou te adorar. Então você vai sofrer. E aí eles vão torturar de diversas formas. Tá? Naquela época tinha menos recurso, era dolorido. Nessa época aí, com muito mais recurso, a pessoa vai ser torturada de um jeito, né? Fica imaginando drogas alucinógenas, entendeu? Arrancando pedaços, fazendo mil coisas. Torturando na frente dos outros, para os outros negar Jesus. É onde vai receber a marca. Aquele que aceitar o falso profeta recebe a marca, né? Que aí muita gente fica conjecturando, imaginando o que será essa marca? É um chip? É não sei o que? Né? É um código de barra? São muitas suposições. A Bíblia não fala o que é essa marca. Mas essa marca vai ser visível e a pessoa vai mostrar ela e ela vai ter acesso a tudo. A shopping, cinema, transportes. Ela vai ter uma regalia tremenda. Tremenda, né? E aí quem nega Jesus não recebe a marca. Se não for preso pelas autoridades, os próprios seguidores do falso profeta terão como identificar facilmente um cristão. O cristão que hoje é sem sal, né? O cristão que hoje é sem brilho nenhum, sem luz, passa desapercebido aí, né? Você descobre que um crente é crente depois de 1, 2 anos que trabalha com a pessoa. De tão sem graça que a pessoa é. Mas nessa época aí, o cristão mais xoxo, mais murchinho que tiver, não vai passar desapercebido. Que assunto é esse? Amanhã eu vou puxar de novo esse assunto. Que eu nem acabei nem falando de João, hein? Meu Deus, Senhor. Eu vou até marcar aqui, ó. Marcar aqui pra gente falar amanhã. Valeu a pena ou não valeu? Bate palma aí nesse chat aí. Se valeu a pena, bate palma. Que vocês são a referência para nós aqui continuar os assuntos bíblicos. Eu acho que uma época atrás eu estava falando muito sobre os assuntos bíblicos. Não sei porque que eu parei. Tem que voltar a falar, né? Né, irmã Cilda? Tem que falar ou não tem? Tem. Oxê. Isso é o tipo de assunto que um culto a gente não tem tempo para falar. Né? Não tem tempo. A gente pega os cultos com os temas que tem, né? Cura, libertação, prosperidade, avivamento. E a Bíblia não é só isso. Imagina um livro desse, gente. Essa Bíblia minha aqui, eu tenho uns ciúmes. Isso aqui tem um peso espiritual tremendo. Um livro desse aqui, faculdade não dá conta. O livro que eu falo é a Bíblia Sagrada. Mestrado não dá conta, doutorado não dá conta, pós-doutorado não dá conta de esmiuçar todos os assuntos desse livro. Não dá. É isso aí.